Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 257, Diálogo com as Sombras, livro de Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então aqui, Hermínio Miranda, nós vamos voltar umas duas linhas, três, né, mais ou menos. Ele nos diz assim: não sabemos, pois, ao iniciar uma atividade mediúnica, que tipo de tarefa nos será atribuída? Podemos estar certos, não obstante, de que os orientadores espirituais do grupo somente nos terão encargos que estejam ao nosso alcance. Sem dúvida alguma, já estudaram nossas possibilidades e intenções. Então, olha só para você ver. O que muitas pessoas não sabem é que todos nós somos fichados. Aqui na Terra tem um termo que quando a pessoa quer saber a respeito, assim, se a pessoa é uma boa, né? Se ela é boa para pagar, se ela não é boa para pagar, se ela tem um nome sujo, não tem um nome sujo. Então recorre-se à associação comercial e lá tem um nome esquisito, né? Eles puxam a capivara da pessoa. Então lá mostra se o Luiz Antônio está devendo no mercado ou se o Luiz Antônio não está devendo no mercado. Aí você me pergunta, mas por que você está dizendo isso? Porque o que muitas pessoas não sabem é que todos nós temos uma ficha no plano espiritual, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. As trevas têm a nossa ficha espiritual. As trevas têm a ficha espiritual de todos os médios que encontram-se aqui na Terra trabalhando. Tanto os médios que trabalham corretamente, quanto os médios que trabalham, né, daquele jeito que você sabe. Porque as trevas têm que ter em mãos um cronograma, para que na hora que elas precisarem, elas só analisam a ficha. Opa! Vamos procurar o Luiz Antônio para ver se o Luiz Antônio continua como no ano de 2014, 2024, né? Vamos procurar o Luiz Antônio para ver se o Luiz Antônio, se ele ainda continua do mesmo modo que no ano de 2024. As trevas dizendo isso. Aí as trevas me procuram com aquela minha ficha imensa. O Luiz Antônio melhorou. E eles tentam de toda maneira me derrubar. E não conseguem. Às vezes conseguem. Você consegue entender? Pois bem, as trevas têm a ficha dos médios que trabalham corretamente aqui na Terra. As trevas têm a ficha dos médios que trabalham ilegalmente, vamos usar esse termo. A espiritualidade também, do bem, os bons espíritos, eles possuem em mãos, eles têm em mãos ficha de todos os médios
em atividade aqui na Terra. Tanto os médiuns que trabalham corretamente, quanto os médiuns que não trabalham corretamente. Os buenas dichas, os pais de santo, os ledores de sorte, essas coisas todas. Eles têm a ficha, a espiritualidade do bem tem a ficha de todo mundo. A espiritualidade do bem tem a ficha de todas as casas espíritas, verdadeiramente espíritas, e das casas espíritas que não são verdadeiramente espíritas. A espiritualidade do bem, elas têm, a espiritualidade do bem tem a ficha de todas as denominações religiosas aqui na Terra. Porque não pense você que os departamentos espirituais existem apenas dentro das instituições espíritas, que não. Dentro de muitos templos evangélicos, budistas, igrejas católicas, há ali um departamento da espiritualidade do bem para atender aqueles espíritos sofredores que porventura pedem e que rogam a misericórdia divina, assistência, porque cansados de sofrer. Uma hora, não tem esse que não se ajoelha e não ora e não olha na direção do infinito verticalmente, que muitos dizem o céu, e pede com fervor. E Deus é Pai. Deus não abandona nenhum dos teus filhos. Por mais que nós que desprezamos o Pai, mas o Pai não despreza nós. Então, a espiritualidade do bem tem a ficha de todo mundo que aqui na Terra, de uma forma ou de outra, encontram-se trabalhando. Por que a espiritualidade do bem tem a ficha de todo mundo? Porque existe prudência, disciplina no plano espiritual maior. Existe disciplina para você ver como que são as coisas. Até as trevas, até os espíritos das trevas são disciplinados. Você acha que os espíritos das trevas saem dando tiro no escuro, como se diz, com todo respeito? Você acha que eles saem dando tiro no escuro? De forma nenhuma. Quando eles atacam de uma vez, sabendo que eles estudaram aquele caso, observaram o comportamento ético, moral daquele indivíduo muito tempo, para depois atacar. Os obsessores são disciplinados, diferente de nós que nos encontramos no corpo físico. Os obsessores são disciplinados, eles têm disciplina. Eles sabem, eles conhecem o nosso ponto fraco. Por isso eles nos atacam onde nós mais somos falhos. Os obsessores nunca que nos atacam em pontos que não falham. Eles não perdem esse tempo. Eles sabem onde nos atacar. Os espíritos do bem também.
Então, os espíritos do bem, as equipes espirituais, eles têm a nossa ficha espiritual em mãos. Então, quando eles socorrem alguns irmãos em regiões umbralinas, eles têm em mãos ficha espiritual, não só das casas espíritas às quais eles podem recorrer a elas, como também de todos os médios que naquela casa espírita atua. Fichas espirituais dos médios a respeito de como eles são, o intelecto, a moral, o caráter, a benevolência, a indulgência. Eles, os benfeitores espirituais, têm tudo anotado na ficha espiritual deles. Eles sabem dos nossos mais íntimos e secretos sentimentos e desejos. Porque está tudo lá na ficha. E eles não podem também correr o risco de trazer espíritos de suicidas, espíritos de seres que foram estuprados e mortos aqui no corpo físico, espíritos que se encontram 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 anos nas regiões umbralinas, eles não podem correr esse risco de trazer esses espíritos sofredores a uma casa espírita desorganizada e por tudo a perder. Ora, o que muitas pessoas não conseguem raciocinar. Eles acham que os mentores espirituais recolhem esses espíritos anos e anos na região umbralina e sai dando tiro no escuro por aí. Vamos ver qual casa nós vamos levar isso aqui. Ah, vamos levar naquela lá. E aí chega lá. E os médios não estão preparados. E bebeu demais fim de semana. Churrasco demais. E muito fofoqueiro. E não estudou. Não estuda. E não. Agora como que a gente faz? Vamos procurar outra casa espírita? Vamos. Aí saem todos ali daquela casa espírita com aquela, né, com aquela pleiades de espíritos sofredores, tudo nas macas. Olha que absurdo. E eles vão para outra casa espírita. Chega, ai, nossa! Não há possibilidade aqui também não. Por quê? Dá uma analisada nesses médios. Não estuda, não tem conhecimento. Ó, pai de santo. Ó, preto velho se manifestando. Ó, médio bebendo pinga. Ó, médio fumando. Ó, cacuetes. Ó, médio aplicando passe descalço. Todos os médios vestidos de branco. Ó, colares no peito. Ó, gente, que interessante, né? Luiz, mas isso não existe. Não existe, não? Não existe de fato para aquelas pessoas, com todo respeito, que não estudam. Porque aquelas pessoas que estudam conhecem muito bem o que eu estou dizendo. Sabe muito bem, de cor. Olha só. Então, sem dúvida alguma, já estudaram nossas possibilidades e intenções.
Sequência. Memórias de um Suicida, livro de Ivone Amaral Pereira. Lá encontra-se essa página aqui, ó. Nos fala de longos e cuidadosos preparativos, conduzidos no mundo espiritual, como preliminares à tarefa mediúnica propriamente dita. É preciso localizar um grupo que ofereça as condições de segurança e amparo de que necessitam os espíritos transviados. Eles lá, dialogando, conversando com o outro, é preciso localizar um grupo que ofereça as condições de segurança e amparo de que necessitam os espíritos transviados. Na seção de Relações Externas, prossegue o mencionado artigo de Reformador. São consultadas as indicações sobre grupos espíritas que possam oferecer as condições desejadas para o delicado trabalho. Você percebeu? Tem mais. Não termina aqui não. Isso aqui é só o princípio do iceberg, né? E mais adiante, verifica-se a existência de grupos em Portugal, na Espanha e no Brasil. Então eles lá têm um formulário, né? Como se fosse um mapa. Então eles procuram. Vamos dar uma olhada. Não importa o país. Eles estão procurando ali, eles procuram o grupo preparado, sério, médios educados, disciplinados. Conforme já dissemos, eles não procuram médios perfeitos, porque não existe médios perfeitos aqui na Terra. Perfeito é só Deus, que é perfeito ilimitado. Perfeito é Jesus limitado. Nós, o muito que podemos fazer é hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, os bons espíritos, os mentores espirituais, eles procuram esses médios que procuram hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Médios disciplinados, médios que buscam se conter. É fácil, gente? Nós não estamos dizendo aqui que é fácil. Mas se nós orarmos, se vigiarmos os nossos pensamentos, nós conseguimos. Então, veja bem, verifica-se a existência de grupos em Portugal, na Espanha e no Brasil. Então, eles procurando ali num mapa, nós como se diz assim, nós temos aqui conosco aqui essa equipe de seres necessitados. Nós precisamos de um grupo sério. Vamos procurar no mapa, através das fichas espirituais que nós temos? Vamos. E eles procuraram. Então eles encontraram grupos no país Portugal, na Espanha, e eles encontraram também no Brasil. E eles optaram, né? Decide-se por este último, quer dizer, aqui no Brasil. E, em seguida, são examinadas as fichas espirituais dos médios. Tá vendo só aqui? É aqui que eu queria chegar.
tanto os benfeitores espirituais, os espíritos do bem, as equipes espirituais, todas têm as fichas de todos os médios em atividade. Vamos pensar assim, no Brasil. Mas as trevas também têm a ficha espiritual dos médios que não age corretamente. Porque, mediante uma necessidade, eles sabem a quem recorrer, a qual médio eles podem recorrer. Então, são examinadas as fichas espirituais dos médios que compõem os grupos sob exames. Olha só. São examinadas as fichas espirituais dos médios que compõem os grupos sob exame. Então, eles não só têm em mãos a ficha espiritual das casas espíritas sérias, como também eles têm em mãos a ficha espiritual de todos os médios em atividade naquelas casas. Eles sabem a idade da pessoa, o nome da pessoa, o que faz aquela pessoa, o que come aquela pessoa, o que pensa aquela pessoa, o conhecimento, o amor, o caráter, a moral. Sabe se a pessoa é benevolente, indulgente? Sabe se a pessoa realmente é uma pessoa preparada ou se pelo menos se esforça para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, porque eles não podem confiar esses espíritos sofredores de muitos anos presos em regiões de sofrimento a um grupo de médios irresponsáveis, indisciplinados, médios que não têm tato na língua, que não têm cultura, médios mal intencionados, médios que não estudam, médios que não corrigem os desejos, as fantasias, as ilusões, médios que final de semana passa sexta, sábado e domingo na orgia, médios que não procuram se conter, médios que não estudam a própria personalidade. Eles não podem contar com esse tipo de médium, esses espíritos sofredores. Eles não podem depositar na responsabilidade desses médios esses espíritos sofredores. É perder todo o trabalho. Por isso, eles buscam aqueles portadores de disciplina, de responsabilidade. Aqueles que oram, que vigiam, aqueles que batalham, aqueles empenhados na renúncia, na resignação, na aceitação, na humildade. Aqueles que vivem na humildade
aqueles que se colocam no lugar do outro, aqueles que possuem algo para dar, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Os benfeitores espirituais, eles procuram médios que eles possam confiar esses espíritos sofredores, médios que excessivamente se doa aqui mediante as almas. Eles procuram aqui na Terra aqueles que realmente são fiéis representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses espíritos sofredores, eles carecem de muito amor. O antídoto que consegue acalmar a dor que trazem eles no âmago chama-se amor, chama-se conhecimento, chama-se moral, chama-se disciplina, chama-se exemplo de vida. E jamais que eles encontram unguento, jamais que esses espíritos encontram lenitivo no campo vibracional de médiuns indisciplinados, desestruturados, equivocados. Jamais. Não há lenitivo, não há unguento no campo vibracional desses médios que age e vive nestas condições. E sim, exibicionismo. Médios querendo aparecer mais que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é brincadeira, gente. Espiritismo é coisa muito séria. Espiritismo é responsabilidade, é compromisso acima de tudo com a verdade. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Vamos para o próximo vídeo, porque nós vamos dar sequência nesse assunto.